Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Remax Zona da Mata. E hoje eu estou aqui com um casal que eu conheço bem, a Fernanda e o Felipe. É um casal que atuam juntos na corretagem, né? Sim, Então sejam muito bem-vindos. Vamos começar apresentando vocês dois, sim. começando pelas damas aqui. Conta aí, Fernanda, fala de onde você veio, qual o seu background aí de trabalho. Então, eu sempre trabalhei voltada para o público. Só que antes eu vinha de uma empresa de recreação infantil Legal. e assim, mas era algo bem complicado. Eu enfrentei uma crise muito grande na pandemia, porque não tinha eventos, não tinha festas. Sim. Então, assim, eu tive que resolver minha vida. E você, Felipe? De onde Então, você eu, vem? eu era gerente de restaurante, aí no final eu virei motorista de aplicativo e conversando com a Fernanda, resolvemos fazer o curso e por um dia eu trabalhando de motorista de aplicativo, eu peguei uma passageira na Remax e comecei a conversar com ela sobre o assunto e marquei com ela um bate-papo para poder entrar na Remax. Pô, que legal. Foi, foi. Duas histórias Foi interessantes, hein? curiosa, é. Vamos ouvir um pouco mais dessas histórias aqui. Mas eu queria, assim, de antemão, vocês são um casal, Sim. né? E eu penso que se eu fosse trabalhar, né, 24 horas com a minha mulher, acho que não daria muito certo, não. É, Com não a é minha, fácil não. não. Não é fácil não. Contem pra mim, como é que é essa dinâmica de ser um casal? Como é que a gente separa os pratinhos ali, assim, uma hora eu sou casal, uma hora eu sou pai, uma hora eu sou corretor. Como é que é Eu, essa dinâmica? eu penso que não tem como separar. Assim, a Sim, gente trabalha sempre o tempo todo falando como casal mesmo, marcando visita, sabendo o tempo de cuidar de filho, porque aí a gente consegue conciliar tudo, né? Quando separa o profissional, a gente não acha que um tem que trabalhar mais que o outro. sim, Quando pensa em família, em casal, a gente sabe que quando o outro tá trabalhando, tá levando para dentro de casa, né? exatamente. Então, Dá briga esse negócio, Fernando, dentro de casa? Então, no início foi um pouco complicado, porque assim, às vezes um não entendia o fato, por exemplo, à noite a gente às vezes está resolvendo assunto de documentação. Eu lembro que teve um momento que eu ficava muito ali no computador, sempre à noite, que era o momento que as crianças já estavam já no quarto. Sim. E então, assim, foi um pouco complicado isso no início, mas hoje os dois entendem que é necessário isso. Foi ajustando, Foi chegou ajustando. num denominador com o comum. tempo você vai acostumando com o horário do outro. Você vê qual que é o melhor horário de trabalho do outro e você tem que deixar mesmo fluir, né? Bacana, muito bom. E assim, conheço muito bem a história e o dia a dia de vocês. E vocês vêm despontando aí nos últimos meses. No ano passado foi um ano muito legal para vocês, Sim, em termos de performance no negócio. E a primeira pergunta que eu faço para vocês: vocês vendem todos os meses, Fernanda? sim. Todos os meses. E como vocês conseguem essa previsibilidade? Como é que vocês conseguem todo, assim, isso não é comum na corretagem. No mercado imobiliário como um todo, isso não é comum. É, como, primeiro a Fernanda respondendo aqui, porque eu quero ouvir o Felipe, assim, como é que vocês conseguem ter todos os meses resultado? Então, eu no início eu fiz um curso pela Remax, assim, nós recebemos a Mônica Sim, Silva. E assim, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Aquilo foi assim, o virar da chave. sim, Então eu entendi que eu precisava ter uma constância. E o perfeito. meu foco, eu precisava focar em captar Hum, com boa liquidez, bons preços, para eu conseguir sempre estar vendendo e sempre performar. ah, Então, assim, foi o meu foco. Lá no início, graças a Deus, eu fiz esse treinamento com ela no meu início e eu consegui sempre me aprimorar. legal. Ô Felipe, assim, continuando aqui o que a Fernanda falou, assim, por que trabalhar o proprietário do imóvel, né? Que no mercado imobiliário a gente tem esses dois clientes. Nós temos o comprador de um lado, né? E Sim. temos o vendedor de outro lado. Por que vocês trabalham mais vendedor do que comprador? Assim, nem vou dizer mais o vendedor. Vocês têm preferência por trabalhar o vendedor do imóvel. Eu acho que o vendedor ele é fiel. Quando ele
ele escuta o seu trabalho, Sim, sua forma de trabalhar e vê o seu resultado, ele te dá a preferência na hora de vender o imóvel dele. perfeito. O comprador, ele pode olhar com você e com outros ao mesmo tempo. Sim, Então, às vezes, você acaba desgastando o seu tempo ali e o cara, na hora que você vai ligar para o cliente, ele já comprou com outra pessoa, sim, entendeu? sim. E você tem alguma a ver o fato de vocês venderem todos os meses, né? Ou seja, vocês têm alguma previsibilidade Sim. com o fato de trabalhar o vendedor do Sim, imóvel? sim. Então, as captações, elas asseguram a gente que todos os nossos amigos, colegas de trabalho possam vender as nossas peças, Sim, ajudar com que a gente venda todo mês, entendeu? sim, Então, fazendo uma captação bem feita, a gente coloca no mercado e todo mundo quer trabalhar o imóvel e, sim, consequentemente, a gente consegue vender todos os meses, entendeu? perfeito. Ô, Fernando, pegando esse gancho que o Felipe comentou aqui agora, o que que é essa tal da captação bem feita? O que que diferencia no trabalho de vocês, junto ao proprietário do imóvel, para que esse imóvel tenha mais chances de vender? A gente conseguir atingir um preço realista, né? Que é um preço Sim, que o mercado está demonstrando que aquele imóvel vai ser vendido. Não perfeito. assim um preço assim que acima Tá, do valor do mercado. tá. Mais alguma coisa além do preço? Então, eu sempre, o que que eu faço? Eu faço fotos bem profissionais, eu faço uma visita um tempinho antes, eu sempre converso com os meus clientes, que eu vou chegar sempre um tempinho antes, não que eu não acredite, assim, né, no potencial deles de receber um Sim, cliente comprador, mas para eu poder analisar, abrir as janelas, ver se o ambiente está claro, iluminado. Então, assim, eu faço um trabalho de um cuidado com o imóvel, até mesmo antes de receber o cliente para visita. e aí, Felipe, aproveitando, voltando ao assunto da família, assim, vocês conhecendo vocês, estando próximo de vocês, vocês envolvem toda a família no negócio, né? Sim, Então as meninas estão sempre participo. juntas, vocês respiram isso 24 horas, né? Sim. É, isso não chega assim, eu acho que em outros setores, se a gente fala, sei lá, um vendedor de material de construção, acho que se eu falar para esse cara, para ele respirar 24 horas sem ser o dono do negócio, no caso lá do material de construção, talvez isso vá parecer quase com uma escravidão pro cara, né? Sim. Isso para vocês não é assim. Não, é muito natural, porque a gente sabe que quanto mais a gente trabalha, mais dinheiro a gente vai levar para dentro de casa. Sim, Então, mais feliz as minhas filhas vão estar, que para mim é a minha felicidade, né? sim, Então, às vezes, assim, um cliente que quer visitar só pode visitar no domingo, 5 horas da tarde, sim, a minha esposa pode estar no clube com as minhas filhas, mas ela vai saber que eu tenho que fazer a visita, não vai ser aquela coisa sim, de achar que eu tô saindo, de indo passear. Sabe sim, que é o nosso trabalho e que a gente tem que fazer para poder sim, colher o resultado, né? sim. Então fica mais fácil. Mas peraí, vocês trabalham sábado, domingo, feriado, Dia Sim. santo, dia qualquer dia. santo? Então eu já trabalho, eu fiz uma venda trabalhando dia 1º de janeiro agora. Todo mundo tava curtindo e o cliente só podia ver no dia 1º. Eu marquei, fui lá, levei ele, que é o nosso propósito, né? Sim, Quando a gente fala que vai fazer a captação, a gente não tem dia, não tem hora. É o melhor horário para o cliente, sim. porque a gente vai estar defendendo os interesses do vendedor, né? Esse Sim, negócio, você tem que trabalhar como empresário? Assim, eu pergunto isso pelo seguinte: é, o corretor, ele é um profissional autônomo e Uhum. ligado normalmente, como é o caso de vocês, a uma imobiliária, uma agência, sim. no caso. E, e dentro dessa agência, vocês têm algum tipo de hierarquia ou vocês se enxergam como empresários? Como é que é O isso? associado, ele vem do sócio, né? Sim, Então a gente entende que a gente é sócio dos nossos colegas de trabalho e não tem hierarquia. sim, Tem o gerente que vai ajudar a gente na hora de elaborar o contrato. Se sim, tiver alguma dúvida, aí ele vai esclarecer. Mas perfeito. a gente sabe que tá todo mundo junto, unidos pela mesma coisa, que é vender o imóvel, Sim. cada um ganhar seu dinheiro, né? E Fernanda, você se adaptou bem a isso, assim, vindo lá da área de eventos, né? Sobre eu ter definido que para minha vida hoje, eu ser corretora, tá na Remax, assim, é um sonho.
realizado. Por quê? Mulher tendo 2 filhas, então assim, a gente conciliar trabalho, maternidade, Sim, casa, né? Eu brinco que a gente tem que ser assim, Mulher Maravilha. sim, E a gente conseguiu conciliar isso muito bem, tendo as 2 meninas e sim. trabalhando. Na Remax, a nível regional, a mulherada domina. Então, Sim. tanto que nós já tivemos algumas vezes o ranking tendo das 10 posições, 10 mulheres. Tivemos algumas vezes, né? A grande maioria das vezes tem mais mulheres do que homens, mas na região as mulheres já faturam mais do que os homens. Nacionalmente, a Remax já tem mais faturamento de mulheres do que homens. E a nível internacional também. As mulheres estão à frente dos homens. Filipão, se cuida aí, mano. Porque é o seguinte, a mulher tem um desafio a mais do que o homem, sobretudo a mulher que está dentro de casa mais do que o homem, Uhum. cuidando mais dos filhos do que os homens, né? Sim, A profissão possibilita essa, vamos dizer assim, a autonomia que a profissão tem, ela possibilita você conciliar o papel de mãe com o papel profissional? sim. Isso, assim, para mim foi uma coisa fantástica da minha vida, que foi uma profissão que eu pude me dedicar, Sim. mas ao mesmo tempo não deixar de estar com as minhas filhas. Olha que legal, né? Esse é um bom recado para a gente dar para nossa audiência. Mulherada, é lógico que exige muita dedicação, Sim. né? A gente também não pode tirar É comprometimento mesmo, né? comprometimento. Então, tem muita gente também que vem para a profissão e acha que essa autonomia, É, não, eu posso trabalhar 2, 3 horas por dia. Funciona? não. Não, Não funciona, né? não. Tem que trabalhar muito, Filipão. Tem que trabalhar bastante. E é bacana esse negócio de trabalhar 12, 14 horas por dia, Filipão. Ah, eu gosto. É, Gosto. Eu vivo disso hoje. Eu gosto, o meu tempo todo que eu tô conversando com meus amigos, é assim, não pode ser maçante sim, você falar o tempo todo de corretagem, mas na hora que tem uma brecha, eu sempre falo de algum imóvel, de alguma coisa, porque eu tô despertando interesse deles. E hoje, vou jogar bola, tem um amigo que chama para poder vender um imóvel. Então, onde a gente tá, a gente tem que falar um pouquinho. É esse momento que você acaba trabalhando o tempo todo, né? é, Você tá o tempo todo antenado ali para poder mostrar o seu serviço para a pessoa. Eu brinco, eu falo que assim, vira vício, né? Porque a gente começa assim, a gente passa, uma placa já chama a nossa atenção. A gente às vezes está na fila e alguém fala assim, nossa, tá uma conversa, nossa, eu tô querendo comprar, aí aquilo a gente Já já tira faz o assim, cartão da opa, bolsa, já tira o cartão sempre da bolsa e assim. já entrega. esses dias eu vi uma história interessante, assim, que realmente a corretagem é uma cachaça, né? Sim, Para quem se identifica, lógico, né? Entra e gosta da profissão, é uma cachaça. E aí, esses dias eu ouvi de uma corretora, uma moça que ela foi num velório e ela resolveu não tirar o crachá no velório. E ela lá e tal, no meio dos familiares chorando lá e tal, alguém chama ela no canto e fala ela de crachá. E alguém pergunta, você é corretora? Aí ela, sou sim e tal. Vem cá um pouquinho. quem não é visto Saiu não com é ela de lembrado, lado, né? deu o cartão, quer dizer, dali surgiram algumas possibilidades, mas olha que Sim. interessante, né? Os negócios Todo acontecem. momento você tem a possibilidade de mostrar o seu serviço, Sim, né? sim, Isso daí independente de onde você esteja, sim, mostrando seu serviço delicadamente, você não precisa de forçar toda hora. E exatamente. aí a pessoa vai conhecendo ali, ainda mais quando é natural, né? Sim, Você não pode ficar toda hora. Eu acho que quando você liga para pessoa só para falar desse assunto, sim, você acaba sendo maçante. sim. Mas quando é no dia a dia, você vai conversando e surge o assunto, Perfeito. fica de uma forma delicada e a pessoa te ouve melhor, né? Sim, perfeito. Bom, Fernanda, Filipão, queria agradecer a vocês demais por esse momento aqui, por esse bate-papo. Queria desejar muito sucesso para vocês. Que Valeu. esse ano agora que a gente está entrando ainda seja um ano ainda melhor do que o ano anterior, Deus tá? quiser. Isso aí. E espero esbarrar com vocês para sempre aí, viu? Tudo de bom, Obrigado, Se Deus tá? obrigado quiser, aí. obrigada. E pessoal, aguardem os próximos episódios. Estamos por aqui, viu? Um abraço a todos. Valeu!